Hércules ou Heracles para os gregos era o herói predileto de Pedro de Almeida. O mito existia em versões orais e foi escrito em epopeias, poesias, tragédias, livros de história e filosofia. Filho de Zeus e da mortal Alquimena, o menino foi concebido para ser o mais glorioso e forte no Peloponeso. Mas a adversária dele era a deusa Hera, esposa de Zeus. Após cometer alguns crimes, o jovem foi ao oráculo de Delfos, onde Apolo lhe indicou para ele usar o nome de Heracles, significando a glória de Hera, pela fama que ele ganharia ao realizar os trabalhos impostos pela deusa. Heracles foi servir a um rei na Argólida, seu primo e protegido de Hera, que lhe indicou 12 trabalhos. O primeiro desafio era enfrentar o leão de Nemeia, um monstro com pele vulnerável trazido por Hera para a região, onde devorava habitantes e rebanhos. Após tentar atingi-lo com flechas, Heracles estrangulou o leão numa caverna, o esfolou e se cobriu com a pele e a cabeça do animal. O traje de Hércules aparece numa gravura feita em homenagem ao pai de Pedro de Almeida, o segundo conde de Assumar. Para perpetuar essa façanha, Zeus criou a constelação de Leão. A Hidra de Lerna era uma espécie de serpente com várias cabeças, significando os vícios humanos. Ela vivia num pântano e tinha um hálito mortal, destruindo rebanhos, colheitas e homens. Para combater a Hidra, Heracles usou flechas flamejantes. E ele cortava as cabeças com a espada, mas elas renasciam. Com a ajuda do sobrinho, o herói incendiou uma floresta e usou tições para cauterizar os cortes, impedindo que novas cabeças surgissem. Após enterrar a cabeça principal, ele embebeu as flechas no sangue venenoso da Hidra. Com esses trabalhos, Heracles tornou-se imortal e entrou no Olimpo, cultuado na Grécia como fundador dos Jogos Olímpicos. Em Roma foi chamado Hércules e recebeu mais trabalhos. O mito de Hércules aparece nas Metamorfoses de Ovídio, no caráter do herói Enéas na Eneida de Virgílio e foi comparado ao deus Thor pelo historiador Tácito. A longa vida de Hércules abrangeu vários espaços e foi até a Península Ibérica. Ele era um herói e, ao mesmo tempo, um deus, ao encarnar o sofrimento, a resistência e o triunfo. Na época moderna, seu exemplo reviveu pela edição e leitura de obras clássicas. Nas genealogias, famílias nobres diziam descender dos filhos de Hércules espalhados pelo sul da Europa. Pintores e patronos o escolheram como tema e muitos filmes foram produzidos sobre Hércules, lutando contra vilões e monstros, mas também se sentindo sozinho. Entre as obras sobre esse herói, há os quadros do pintor bolonhês Guido Reni, feitos por volta de 1620 para o Duque de Mantua. Hoje, as pinturas estão no Museu do Louvre, em Paris. No quadro sobre o combate à Hidra de Lerna, Hércules segura uma clava e despe a pele do leão de Nemeia, que cai ao fundo. Vemos na tela a escolha de tons claros, mas não brilhantes, uma textura sedosa que realça a figura alongada, potente e dramática, em contraste com a Hidra escura, provocando a sensibilidade do espectador. Guido Reni também desenhava os frontispícios dos livros do seu amigo Virgílio Malvezzi, citado no discurso histórico pelas biografias fabulosas de personagens antigos. Nesse tempo, a escrita da história era como uma pintura. Esses quadros foram comprados por um colecionador francês e entraram no gabinete de Luís XIV. Foram então copiados e transformados em gravuras por artistas membros da Academia Real, talvez usando a mesma chapa de metal. Nesse ambiente, Gilles Rousselet produziu em 1669 uma gravura a partir do quadro de Guido Reni. Com o uso do microscópio digital, vemos os detalhes da gravação, a ponta do buril fazendo sulcos na chapa metálica, depois impressa com tinta em papel. As curvas dos traços, para um lado ou para o outro, dão os efeitos de volume que definem os músculos do herói. Um exemplar dessa gravura estava na biblioteca de Dom João V, ligando o mito de Hércules, o quadro do artista italiano, o gravador francês e a monarquia portuguesa daquele tempo, incluindo as conquistas ultramarinas.
Por isso essa gravura foi escolhida para a capa do livro. Hércules, o leão e a hidra são mencionados nos escritos de Pedro de Almeida. Essas alegorias também aparecem no discurso histórico, o códice que descreve aquele governador como um Hércules em luta contra os cabeças da sublevação de Vila Rica em 1720. Mas a história dessa gravura, com o mito original, as representações modernas e as técnicas empregadas, essa história também mostra a maneira como eu estudei esse códice, como se usasse um microscópio ou uma lupa para ver as linguagens, as ideias, as formas de escrita e a matéria desse manuscrito fascinante. Se vocês querem saber como isso foi feito, fica aqui o convite para a leitura do livro.